Com a pele já preparada, a gente vai avaliar essa sobrancelha com muito cuidado para ver a melhor técnica a ser feita para que ela tenha um resultado satisfatório, uma boa durabilidade. A gente observa que é uma sobrancelha que a parte inicial da sobrancelha a gente tem pelos, é bem completa, porém a parte da cauda ela não tem nenhuma sobrancelha. Ela tem leves penugens muito finas que não conseguiriam segurar um peso de fio. Logo, faremos nessa sobrancelha uma técnica híbrida. Esse início de sobrancelha onde ela tem pelos, caso precise, nós vamos fazer preenchimento com a cola fio. E na região da cauda, onde ela não tem pelos, faremos a preparação da pele com a base para cola pele. Lembrando também que, olhando direitinho para essa sobrancelha, nós vemos que na parte inicial da sobrancelha também, a parte inferior também é falhada. Então, ali também faremos a preparação cola-pele, ok? Vamos passar tudo isso com muito detalhe para você, fique tranquilo. Então, agora que já olhamos a técnica a ser aplicada, nós vamos escolher a fibra a ser utilizada. Então, vamos observar a cor do pelo da sobrancelha dela, além da espessura também. Nós encontramos fibras com uma espessura mais fina e outras com uma espessura mais grossa. No caso dessa sobrancelha, nós vamos usar um castanho escuro, porque o pelo dela é escuro. E iremos usar uma fibra sintética, ok? Feitas as avaliações e escolha da técnica, da cor da fibra, nós vamos iniciar. Então, olhando direitinho, nós percebemos que ela precisa de um preenchimento também na parte inicial da sobrancelha. Começamos então com a base para a cola pele. É muito importante que essa parte seja feita com muito cuidado e minuciosamente. Nós não queremos que essa base tenha contato com o fio de sobrancelha da cliente. Não que faria mal ao fio de sobrancelha, até porque é um material específico para a técnica. Porém, quando a gente tem o contato dessa base com o pelo da sobrancelha da cliente, esse pelo vai ficar mais grosso, mais grotesco, e a gente não vai ter o resultado natural que nós queremos. Então, nós temos que minuciosamente aplicar essa base somente nas regiões de falha, onde não é possível acoplar no fio da cliente. Então, a gente precisa preparar essa pele. Aplicando essa base, dando batidinhas nessa pele. Observem que a base é branca, porém, logo após um tempo, essa base vai ficando translúcida e com um leve brilho, que depois vocês vão ver no final da aula como nós tiramos esse brilho dessa base, porque também não queremos uma sobrancelha brilhosa, nós queremos uma sobrancelha com aspecto natural, certo? Então, vamos aplicando essa base para a cola pele em toda a extensão da sobrancelha dentro do design, onde ela não tem pelos, para que depois a gente passe a acoplar os fios nessas regiões. Percebam que eu não apliquei em toda a extensão de sobrancelha, para que não me atrapalhe durante o processo. Então, eu aplico numa parte da sobrancelha, onde eu vou primeiro ali trabalhar, e depois eu aplico na outra parte da sobrancelha, para que a minha mão tenha mais liberdade no manejo dessa sobrancelha, esticando e colocando ela na posição que eu preciso para a aplicação dos fios. Porque senão eu teria contato com a cauda dessa sobrancelha já com cola, e nós não teríamos um bom resultado de trabalho. Então, eu aplico, aguardo um tempo para que essa base fique translúcido para poder depois aplicar uma nova camada. Então, eu venho com o pentinho de sobrancelha penteando para cima. Eu já avaliei o caimento de fios dessa sobrancelha, então nós podemos fazer um penteado mais estiloso, estilizado ali para cima, no estilo Brow Lamination. Então, o caimento dos fios também nas aulas a gente aprende sobre isso, como avaliar esse caimento para que a gente consiga acompanhar o caimento de fio da sobrancelha da cliente. E caso não seja um caimento que a cliente goste, nós temos a possibilidade de primeiro fazermos a transformação desse caimento de fios para depois aplicar a técnica de extensão. Então, aí já secou essa base, eu estou aplicando uma segunda camada. Nós podemos aplicar até 4 camadas dessa base. Na verdade, eu posso aplicar mais camadas, porém, eu acho que mais que 4 fica muito grotesco. E como eu prezo por naturalidade, eu acho que 4 camadas é o limite máximo, tá? Essas camadas farão com que a gente tenha uma hipermeabilização ainda maior dessa pele. Logo,
quanto mais oleosa a pele, mais camadas eu preciso colocar, tá? Então isso também é avaliado, a oleosidade e rotina dessa cliente para avaliar quantas camadas nós colocaremos dessa base para que ela consiga uma boa durabilidade. Então esse é um gancho de grande diferencial da nossa técnica, que foi desenvolvida por mim através de muitos testes, com bases diferentes, com formas diferentes de aplicação, para que eu conseguisse adaptar uma técnica que foi aprendida no exterior para a nossa realidade de peles mais oleosas, de um país tropical, para que a gente conseguisse bons resultados em extensão de sobrancelha aqui no Brasil, logo em todo o mundo, porque essa técnica vai caber tanto para uma região mais quente quanto mais fria, uma pele mais oleosa e também mais seca, ok? Então eu consegui trazer um resultado muito interessante e trazendo um diferencial de fato. Por isso que eu digo que é a nova extensão de sobrancelha, porque dessa forma eu nunca vi em lugar nenhum. Então tenha certeza que você está aqui aprendendo algo realmente inovador, que vai trazer para as suas clientes um resultado muito bacana, muito natural e duradouro, tá? Então estou aplicando mais uma camada da base nas regiões de falha, não deixando encostar no pelo da cliente e nem na área externa do design, tá? Como ali está secando, eu já estou adiantando o início da sobrancelha do outro lado, porque tempo é muito importante, então já estou ali também aplicando a base cola nesse início falhado da sobrancelha do outro lado. Dando tempo de descanso para a base, nós vamos agora iniciar a acoplagem com os fios. Nós podemos utilizar o adesivo para fios transparente ou na cor preta. Como nós estamos usando aqui um castanho escuro, eu vou usar o adesivo escuro, ok? Então eu vou iniciando ali por esse início na área onde eu fiz a aplicação da base para essa cola. Então ali eu vou pegando fio a fio, aplicando um a um, seguindo o caimento natural da sobrancelha da cliente. Então, nas regiões que ela é 100% falha, eu preciso aplicar em cima dessa base que a gente fez. Na região onde ela tem alguma falha, mas eu consigo encontrar, eu consigo acoplar num fio próximo, eu sempre vou fazer essa aplicação para que tenha contato com a pele e também o fio próximo, para que ela tenha aí uma sustentação ainda maior do que somente colada sob a base que a gente fez. Então assim nós vamos aplicando um por um. Nós temos a opção aí de aplicar em camadas, dependendo de cada sobrancelha. No curso a gente consegue ver isso com mais detalhes, tá? Aqui, se eu for falar tudo isso, vai ficar muito longa essa aula. Eu quero que você entenda como é feita, os diferenciais da nossa técnica, para que você possa imergir nesse novo mundo. Mas eu não consigo entrar em pormenores aqui. Porém, existem formas de aplicação, onde você pode fazer ali a aplicação em 3 camadas, aplicação em 2 camadas, ou aplicação inteiraça, tá? Então, nesse caso aí, nesse início, eu estou aplicando primeiro ali na base, onde a gente colocou, e vou preenchendo essa área, colocando um por um. Keila, como você segura esse fio? Vamos lá. Então, observem que no meu dedo indicador, eu tenho o batoque com uma gotinha do adesivo escuro e segurando com o polegar e indicador, eu tenho as fibras, que também são feitas em um tamanho para que não atrapalhe o trabalho. Observem que às vezes em algumas fotos de marketing a gente consegue perceber aqueles fios bem longos que vão até lá em cima na testa, né? Aquilo ali tem muito mais a ver com o marketing do que com a técnica em si, porque nós não precisamos de fios tão longos. Esses fios tão longos, para mim, na minha visão, no atendimento no dia a dia, não funcionam. Por 2 motivos. Eu vou estar jogando fora fibras, porque eu não uso aquela extensão toda, e outra, ela acaba me atrapalhando na acoplagem, quando ela está muito comprida. Então, eu gosto sim de usar fibras compridas, observem aí que ela vai além da extensão da sobrancelha, porém, da extensão que eu digo nesse caso, essa espessura de sobrancelha. Porém, não é tão longa assim, então não me atrapalha e eu não desperdiço fibra, ok? Então, eu vou ali esticando
E sempre respeitando o design, que nesse caso nós estamos seguindo o design da micropigmentação anterior, que está bem leve, porém é visível, então eu consigo acompanhar sem marcação. Caso eu precisasse fazer uma marcação, também temos uma forma adequada de marcar, para que essa base que colocamos ali não fixe a marcação, porque se a gente fizer de forma errada, no final do procedimento, a marcação que a gente fez com lápis dermatográfico ou com a caneta em gel, se ela for coberta pela base que a gente aplicou na pele, ela não vai apagar. Então a cliente vai ficar marcada. Então quando eu preciso fazer a marcação do design, existe uma forma para fazer essa marcação, para que depois também ela não fique, depois da extensão, fixa ali, ok? Então, nós vamos posicionando o rosto da cliente, olhando parte a parte para que a gente consiga um resultado natural. O resultado natural se dá nos detalhes, então é no caimento do fio. Vocês vão observar que na fibra que nós compramos, da mesma marca, da mesma cor, a mesma fibra na nossa mão, nós encontramos alguns pelos mais finos e outros mais grossos. Então eu sempre vou escolher de acordo com a sobrancelha da cliente e no início dessa sobrancelha, normalmente eu uso os fios de espessura mais fina para que fiquem mais delicados. Então nós vamos preenchendo essa sobrancelha, colocando cola fio e aplicação em fio, cola para aplicação também na base de pele para as áreas de falha. E dessa maneira nós vamos completando essa sobrancelha com esses fios, com um adesivo muito forte que traz pra gente um resultado de durabilidade maravilhoso, gente. Então assim a gente vai aplicando e enquanto a gente vai aplicando, como vocês estão vendo, eu vou falando de outras coisas que são importantes que vocês saibam, tá? Para quem é indicado essa técnica é indicado para sobrancelhas falhadas, para sobrancelhas ralas demais, para sobrancelha com alopécia total. Keila, realmente uma alopécia total, uma cliente que não tenha pelos, eu consigo aplicar? Sim, consegue. Claro que a durabilidade de dias sempre será um pouco menor nas áreas que a gente for aplicar diretamente sobre a base pele, sem o fio, tá? Mas a gente também consegue um bom resultado de durabilidade. Não sei com você, não sei se você trabalha na área de sobrancelhas, mas eu, na minha experiência de micropigmentação, eu tenho muitas clientes que têm medo de fazer a micropigmentação. Então elas estão muito animadas com a extensão de sobrancelha, porque elas sempre sonharam em ter os fiozinhos ali, mas elas tinham medo da micropigmentação, assim como outras que já fizeram micropigmentação e não tiveram bons resultados em fixação. A gente sabe nessa degradação de cor, nessa oxidação do pigmento anterior, que vai alterar, vai deixar essa cor levemente acinzentada, e isso também faz com que algumas clientes não queiram fazer a micropigmentação ou que já fizeram não querem refazer. E nesse caso também é indicado para disfarce de micropigmentação anterior. Então, clientes que já têm uma micropigmentação muito saturada, Keila, eu consigo fazer sobre essa micropigmentação saturada? Eu digo o seguinte, se o design está harmonioso, consegue sim. Inclusive, você consegue usar uma cor num tom mais claro na fibra para cobrir uma sobrancelha muito escura, desde que você faça uma técnica com uma densidade de fios maior para que cubra todo esse fundo de sobrancelha. Então, diferente da micropigmentação, onde uma micropigmentação nunca vai clarear uma micropigmentação anterior, na extensão de sobrancelha a gente consegue clarear uma sobrancelha mais escura, usando uma técnica com densidade maior e escolhendo uma fibra de uma tonalidade mais clara, ok? Então nós temos aí o resultado muito legal para quem precisa fazer um disfarce de micropigmentação anterior, ou alguém que passou por um processo de despigmentação e ficou aquela leve sombra no fundo, normalmente acinzentada ou alaranjada, avermelhada. Nós também podemos fazer a cobertura desse fundo com a fibra na cor que nós
escolhermos junto com a cliente. Então, nós temos uma liberdade de trazer resultados que, às vezes, na micropigmentação, nós temos muitas limitações. Então, na extensão, nós não temos essas limitações. E a sua cliente, ela vai retornar todos os meses, porque ela vai gostar do serviço, da durabilidade, da naturalidade, e ela vai retornar todos os meses, o que é muito importante para a sua receita, porque não adianta você ter um tipo de serviço que a sua cliente só retorna uma vez por ano. Você precisa suar para conseguir novos clientes sempre, e dessa maneira você vai ter recorrência, retorno de clientes. Então, é uma técnica que traz também isso. Vemos aí então esse início de sobrancelha já bem preenchido e quanta diferença faz, certo? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, não muito para que você consiga ver todo passo a passo, mas eu vou acelerar um pouco para que não fique muito longo e para que você consiga ver o resultado final. Vamos então posicionando, gente, e vocês vão perceber que eu vou mudar a angulação desse direcionamento dos fios. Então, normalmente nessa parte inicial, são os fios que a gente aprende também no curso, os fios ascendentes. Então, eles são fios ascendentes verticais, eles sobem, né? E aí depois ele começa a ter um caimento e a gente precisa seguir esse caimento. Normalmente, a partir do ponto alto, ele começa a ser um descendente, digamos assim. Mas ele também pode ser um ascendente, caso a gente queira deixar a técnica no estilo brow lamination. E claro, caso o caimento de fios da sobrancelha da cliente permita isso, ok? Então, como eu falei, tudo isso a gente consegue ver detalhado no curso, tá? Aqui eu tô passando de uma forma para que você entenda que existe uma técnica por trás, existe um olhar para cada sobrancelha e você saber avaliar o que fazer em cada caso para ter resultados naturais. O resultado natural está no detalhe. Então aí nós percebemos que nós começamos já a fazer um caimento mais na diagonal, né? Ele não está mais vertical, ele vai indo para diagonal. E isso a gente vai colocando um por um também na diagonal para mudar esse caimento, para que ela não fique toda vertical, mas ela trabalhe na vertical nesse início e depois ela começa a ter um caimento diagonal. Então, a gente vai aplicando, em alguns momentos eu vou isolando, entre aspas, abrindo ali os fios para encontrar as áreas de falha e penetrando por baixo ali, entrando por baixo dos fios para que tenha contato com o fio de baixo, de forma a gente conseguir acoplar no fio e na pele. Então, vocês vão observar que até aí, no ponto alto, eu vou fazendo esse caimento de fios e aí eu paro para pentear essa sobrancelha. A gente penteia para que os fios que estão ali com uma falsa acoplagem já possam cair para a gente já ir preenchendo. Então, a gente não quer falsa acoplagem. Então, penteiem essa sobrancelha sem medo. Depois que fiz ali até o ponto alto, antes de iniciar a cauda, eu vou avaliando ali as áreas de falha, vou completando e vou pegar o pentinho de sobrancelha para pentear a região. Dessa forma, eu observo ali qualquer local que ainda tenha falhas para ir completando. Eu vi que esse início aí ainda está falhado. E aí eu vou abrindo ali os pelinhos para conseguir encontrar as regiões específicas de preenchimento. Vamos preenchendo parte a parte onde ainda tem falhas, abrindo os pelinhos e preenchendo. Observem que a área que a gente colocou a base, conseguem ver ali um brilho. Esse brilho que não pode ficar no final do procedimento. Por isso, preciso que você assista essa aula até o final, porque eu vou mostrar para vocês como uma das formas que nós vamos selar essa sobrancelha para remover esse brilho e não somente remover, mas também proteger a nossa extensão para uma excelente durabilidade. É isso mesmo. Então, nós estamos falando aqui de produtos específicos para esse trabalho, essa técnica, com testes feitos por mim para que a gente tivesse desde a preparação de uma pele oleosa até a aplicação com uma base para a pele e também uma selagem para termos aí uma excelente durabilidade. Então, não se trata de mais uma técnica de extensão de sobrancelhas, mas sim uma nova técnica de extensão. Tendo preenchido todas as falhas dessa parte já feita, agora nós vamos para a primeira etapa da selagem, tá? Onde a gente vai aplicar um produto para essa primeira etapa de selagem, somente na base,
onde a gente aplicou ali diretamente na pele. Nós não precisamos aplicar a selagem em toda a sobrancelha, somente nas áreas que a gente aplicou ali na pele. E também, caso você queira, você pode aplicar na base dos pelinhos que você aplicou nos fios, mas claro, isso vai ser avaliado por você. Uma camada fina para que a gente não tenha um peso e nem uma sobrancelha aí com um resultado que não seja natural. Vamos deixar o tempo de secagem. Enquanto isso, antes de continuar na cauda, eu prefiro já ir cortando e aparando esses pelos para que eles não me atrapalhem quando eu for fazer essa acoplagem e esse trabalho na cauda da sobrancelha. Então eu prefiro remover o excesso de pelos ali dessa extensão já antes de iniciar ali esse trabalho na cauda da sobrancelha. Então nós vamos seguir aí com a aplicação da base pele para a aplicação na cauda da sobrancelha, tá? Então eu vou aplicando uma leve camada, dando batidinhas, e aí eu consigo distribuir melhor porque ela não tem nenhum pelo. Então a gente tem mais liberdade nessa distribuição dessa base, porque não vai ter contato com o pelo dela. Então eu vou aplicando ali em toda essa área da cauda, essa base para fazer a aplicação na pele. Dando esse tempo de secagem, enquanto ali a cauda está secando, nós vamos ali já aparando também essa parte inicial da sobrancelha. Percebam que a selagem, a primeira parte da selagem ainda está secando aí nesse início. Vamos para a cauda enquanto isso. E na cauda eu vou fazer uma aplicação inversa, tá? Para que os pelos não atrapalhem, nós vamos começar aplicando da parte final da cauda, subindo para o ponto alto. Porque se fizermos de forma contrária, esses pelos compridos vão nos atrapalhar. Então nós precisamos fazer essa acoplagem de forma reversa. Então, claro, sempre acompanhando o caimento de fios da cliente. Nesse caso, a cliente não tem pelos, então eu conversei com a cliente para ver o que ela queria desse resultado final de cauda. Então, ela queria uma sobrancelha penteadinha para cima nesse início até o ponto alto, mas na parte da cauda ela não queria ela toda arrepiadinha. Então, observem que eu vou fazendo um cruzamento. Eu coloco um fio na parte inferior e um fio na parte superior, cruzando os pelinhos para que eles se encontrem ali no meio, tá? Então a gente vai fazendo dessa forma, porque nesse caso ela não quer uma sobrancelha com cauda ascendente, ela quer uma sobrancelha com uma cauda cruzada, fios subindo na parte inferior e fios descendo na parte superior. Observem sempre o ponto final da sobrancelha para não se perderem. Caso tenham dúvida na marcação, coloquem ali um traço para que você veja esse final na hora de cortar os pelos, para que uma sobrancelha não fique mais comprida que a outra. Também tenha o cuidado de observar caso um pelinho ou outro, quando você acopla, esteja atrapalhando a acoplagem de novos fios, já pode ir cortando esses pelinhos. Só não corte esses pelinhos se você quiser usar essa foto ou fazer um vídeo para marketing. Aí é interessante que você consiga fazer toda essa sobrancelha sem aparar nada, para só depois aparar. Mas como eu já falei, no dia a dia, para algo mais prático, o ideal é você também ir já cortando esses pelinhos. Penteando, olhando de um lado, do outro, para que não tenham pelos arrepiados no meio da sobrancelha. E ali também vocês observam que eu uso a pinça caso um pelinho cole no outro. Eu descolo esses pelinhos com a pinça. Eu não quero pelos colados uns nos outros, eu quero pelos soltos e naturais. Mudando o ângulo da câmera, olha que coisa linda, gente. Um trabalho impecável. E a gente ainda não finalizou, nós ainda vamos fazer a selagem. Nós começamos a primeira parte da selagem ali naquele início, mas vamos remover todo o brilho. Não podemos permitir que essa sobrancelha fique colando, então a gente sempre vai fazer o teste com o dedinho ali para ver se precisa selar mais alguma área. E a gente consegue ver aí uma sobrancelha com pelos muito naturais, muito bonitos, a cor ficou maravilhosa e a gente está trazendo para essa cliente um resultado de sobrancelhas impecáveis, sobrancelhas naturais, e ela olha para ela e ela vê agora pelos na sobrancelha dela, que é sonho de muitas mulheres. Eu falo isso por mim mesma, porque eu quase não tenho sobrancelha. Então essa técnica, a princípio, era um sonho para mim. E conseguir levar isso para outras pessoas é motivo de muita alegria para mim. Então, a pedido da cliente, nós seguimos o design da micropigmentação anterior.
Então, a gente está aí finalizando essa parte de acoplagem de fios, vendo ali se tem mais alguma coisa para a gente preencher. E agora a gente vai ali já para continuarmos a parte de selagem, que é uma parte indispensável para um bom resultado de fixação, tá? Então, nessa cauda da sobrancelha dela, ela não tem pelo nenhum, então a gente precisa aplicar em toda a extensão, onde a gente fez ali a aplicação diretamente na pele. Nós vamos fazer agora a segunda etapa de selagem com uma selagem líquida, tá? Vocês também no curso aprendem duas formas de selagem, uma selagem sólida e uma selagem líquida, cada uma delas indicada para um tipo de resultado final. Nesse caso, nós estamos fazendo a selagem líquida, aplicando esse selador nessa área onde teve esse contato de cola, de base, para remover todo esse brilho e deixar um aspecto fosco, um aspecto natural de sobrancelha, sem o aspecto de brilho de cola. Então, essa parte, além de esteticamente ficar mais bonito, né? Porque fica mais natural. Além disso, ela também tem um fator muito importante para a durabilidade, para uma extensão com uma pele mais oleosa, um país tropical, uma região quente, com suor, uma rotina de academia, uma rotina de ter contato com água, com vapor, é indispensável, tá? Então, aí a gente faz aí o penteado dessa sobrancelha para que ela não fique bagunçada de forma diferente do que a gente gostaria. Então, nesse momento, com a pinça, a gente vai ordenando os fios ali depois da selagem, um fio ou outro que acoplou um no outro, para que a gente tenha um resultado impecável nos mínimos detalhes. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer, tudo de forma impecável. No curso a gente consegue passar tudo isso de forma muito minuciosa, tá? Coisa a coisa, aproximando a câmera e mostrando passo a passo e detalhe a detalhe. Você vê que aqui mesmo procurando fazer uma aula não tão extensa, aí já vamos ter daqui a pouco meia hora de aula. Então, não tem como, gente, passar todo o conteúdo aqui. Mas eu quero que vocês vejam que não se trata de mais uma extensão de sobrancelha, em sim um resultado realmente diferenciado. As nossas alunas têm acesso a esses produtos, tá? Então, as nossas alunas conseguem comprar esses produtos de forma a um preço, a um custo muito interessante, porque o meu desejo é fazer com que a gente realmente transforme o mercado de sobrancelha. A gente está no momento de reinvenção, um momento de sobrancelhas mais naturais, e eu acho que a área de micropigmentação a cada dia está diminuindo o número de procura e nós estamos indo para resultados mais naturais. Então, olhem essa sobrancelha. Estou fazendo ali um acabamento com uma base no contorno para a gente ver ali o antes e depois de um lado para outro. E a gente consegue ver aí que diferença nessa sobrancelha. Você quer aprender essa técnica? É uma técnica inovadora, revolucionária, e nós somos pioneiros no Brasil com essa técnica. Na verdade, somos pioneiros no mundo, porque ninguém faz desse jeito. Eu estou apresentando para você uma técnica única de extensão de sobrancelhas. E você pode ser pioneira na sua região. Você pode ser a primeira profissional na sua região a oferecer esse serviço às suas clientes. E quando você faz isso, você se torna uma tendência de mercado. Você acompanha essa tendência, essa nova onda de mercado, e você surfa com ela em patamares de sucesso. É isso que eu desejo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deu para eu passar tudo que eu gostaria aqui, mas se você gostou um pouquinho desse conteúdo e quer aprender mais, aproveite a promoção do nosso curso online de extensão de sobrancelhas. A minha técnica, Keila Kinushi, a Brow Extension, você pode ter um selo como fundadora dessa técnica junto comigo. No curso você também aprende como conseguir esse selo, tá? Então, se você quer mais informações, venha agora para o nosso curso online. Vai ser um prazer ter você junto conosco no pioneirismo do futuro das sobrancelhas. Eu sou Keila Kinushi, vamos juntos rumo ao topo, não perca tempo, clica no link e vem para o curso agora.